Olá, turma do CAI, professor Lucas mais uma vez aqui, para a gente dar sequência no nosso assunto de interpretação de textos da disciplina de português instrumental. Nessa aula, eu vou dar algumas dicas para vocês melhorarem a interpretação de textos de vocês, que se vocês conseguirem aplicar, vai ser de grande valia na vida de vocês e também para quem pretende prestar alguma prova, como Enem, algum concurso público, ou até alguma prova de entrada em alguma instituição de curso superior ou de curso técnico. Vamos para as dicas. Então, como que a gente pode fazer uma melhor interpretação de texto? A primeira dica que eu dou para vocês é ler o texto todo, né? Não ler fazendo pausas. A primeira leitura a gente faz uma leitura completa do texto e busca uma visão geral do assunto mentalmente, ou vocês podem até escrever qual é o assunto principal do texto, o que o texto está tratando. Tá? É importante nunca interromper a leitura do texto completo. Então, pelo menos a primeira leitura, vocês têm que fazer de forma contínua, sem ser interrompida. Depois que vocês finalizarem a leitura, caso vocês encontrem alguma palavra que vocês não tenham conhecimento, se vocês tiverem um dicionário, vocês busquem essa palavra no dicionário. Se vocês estiverem fazendo uma prova, vocês tentem entender no contexto o que significa aquela palavra. Tá? Mas no primeiro momento, na primeira leitura ou nas duas primeiras leituras, nunca interrompa para pensar o que aquela palavra significa. É importante a gente ler o texto pelo menos 2 vezes. Tá? Então a gente faz a primeira leitura de forma contínua e na segunda leitura a gente pode fazer uma leitura mais pausada, buscando entender parágrafo por parágrafo, buscando entender as palavras que são desconhecidas, fazendo essas interpretações parte a parte. Inferir, deduzir e concluir. Né? Então, na segunda leitura, a gente também pode começar a fazer inferências, fazer deduções, o que aquela frase quer dizer, o que aquele parágrafo quer dizer, com o que ele está relacionado anteriormente ao texto. Importantíssimo o nosso tópico 5. Se o texto foi escrito por alguém, o texto está trazendo a visão desta pessoa. Então a gente tem que perceber quais são as ideias defendidas pelo autor, em qual contexto que o autor escreveu aquele texto. Tá? Isso daí é muito importante, porque está ligado diretamente ao nosso ponto 6. A gente precisa entender quais são as ideias do autor, de modo que a gente não force que as nossas ideias prevaleçam sobre as ideias dele. Né? Então, se o autor faz, por exemplo, um texto comparativo entre futebol e vôlei e expressa preferência entre os dois, por exemplo, ele prefere o futebol, se você prefere o vôlei, você não pode deixar que isso influencie na sua interpretação do texto. Você está interpretando o texto que foi escrito pelo autor e não a sua opinião sobre o texto. Perfeito? Fragmentar o texto para melhor compreensão. Às vezes, anotar as principais ideias de cada parágrafo, fazer uma interpretação parágrafo por parágrafo e entender como um parágrafo está relacionado ao outro. Tá? A gente fala de interpretação de textos, mas quando a gente está lidando com uma prova, a gente precisa responder questões. Então a gente precisa interpretar também os enunciados das questões, entender o que as questões estão pedindo, tá? Porque só assim a gente vai conseguir respondê-las de forma correta. E por fim, no momento em que a gente estiver respondendo as questões, retorne ao texto, releia o parágrafo que está sendo citado, releia a frase que está sendo citada. Então retorne ao texto quantas vezes forem necessárias para vocês terem uma informação segura para responder aquela questão. Perfeito, turma? Na próxima aula, a gente vai fazer um breve exercício de interpretação de texto. Até lá!